Graça e paz, família BCNB. Quero começar este momento de reflexão pedindo para você me acompanhar na leitura bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 22, na versão NVI, Nova Versão Internacional. E o texto de 1 Coríntios, Paulo diz assim aos cristãos de Coríntios, em Coríntios: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria da qual ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que a todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem, e em Cristo todos serão vivificados. Então, além da Páscoa, há ressurreição. Este é o quarto e último tema dessa série de estudos sobre a Páscoa. E até aqui nós podemos ver como este memorial de libertação da morte e da escravidão no Egito aponta para o sacrifício vicário, então, de Jesus por nós hoje. Graças a Deus, em Cristo hoje temos o perdão. No entanto, a vida cristã não se encerra neste maravilhoso acontecimento, pois, na verdade, isso é só o início da caminhada com Cristo. A partir da sua morte na cruz, fomos salvos da punição do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Mas, como no terceiro dia Jesus ressuscitou, mostrando assim que a morte não foi o fim, nossa disposição em mortificar em nossa vida o pecado deve resultar em ações que serão reflexos de uma nova vida ressurreta com ele. Pois citando Paulo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Atos 26, 23, ao declarar diante do rei Agripa que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios, Paulo não somente se defende das acusações dos judeus de provocar rebeliões e profanar o templo, isso é visto em Atos 24, de 5 a 6, como também sintetiza a obra de Cristo por meio da sua morte e ressurreição. É na ressurreição de Cristo que a esperança cristã está fundamentada. A fé sem a ressurreição é inútil. Isso é confirmado pela declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, 14, onde assim diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se expressamos a nossa fé em Cristo sem de fato crer na ressurreição, damos ao mundo um pacote de mentiras em que resulta viver numa esperança inútil. Por isso é que aos cristãos em Coríntios, Paulo disse: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19, então ele fez essa citação. Então, a vitória de Cristo sobre a morte é algo que não pode ser ignorado na busca por uma vida de santidade, pois ela nos ajuda a viver a fé hoje. Vou repetir. A vitória de Cristo sobre a morte é algo que não pode ser ignorado na busca por uma vida de santidade, pois ela nos ajuda a viver a fé hoje. Creio, por meio então dos 4 estudos dessa série especial de Páscoa, da editora Ultimato, em sua edição eletrônica de março de 2016, creio então que você pode agora olhar para a comunidade local em que a IBCNB está inserida como agência do reino e ver como é importante a compreensão correta sobre a Páscoa de Cristo, pois isso influencia e fortemente contribui para que a igreja viva em missão com Deus. Então pare e pense sobre o que refletimos até aqui. Depois dedique um tempo em oração pelos motivos apresentados no material que você está recebendo em PDF. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, onde iniciaremos uma série especial de reflexões sobre o mês da família.